Brasil, 1956. Começam as primeiras atividades da indústria automobilística no país, quando foi fabricado o primeiro automóvel nacional. No mesmo ano, Marrocos declara independência da França. Acontece o levante na Hungria contra o governo. Fidel Castro e seus seguidores desembarcam em Cuba. A música Heartbreak Hotel de Elvis Presley era a sensação do momento. Nesta época, existiam no Brasil apenas 2 estações de rádio que mantinham uma programação exclusivamente jornalística. Uma delas era a Rádio Continental no Rio de Janeiro. No mesmo ano, no dia 14 de janeiro, a rádio apresentava ao país o jornalista investigativo Saulo Gomes. Em 1955, no Rio de Janeiro, a mais famosa equipe de rádio que havia naquela época, chamada Comandos Continental, lançou um concurso para a escolha de um repórter para completar o seu quadro. Fomos em torno de 200 moços disputando o lugar e eu tive a felicidade de ser o primeiro colocado e assim eu comecei no rádio. Aqui é Saulo Gomes e você está sintonizado em mais um programa da série Corrupção Policial. Saulo Gomes realizou diversas outras reportagens, entre elas transmitir ao vivo o fim da TV Tupi. Saulo, reproduz para nós como foi essa transmissão. Nós estávamos no ar no dia 2 de maio de 1980, por volta de 16 horas, com um programa histórico na televisão chamado Isto é São Paulo. Era um programa de variedades e reportagem. Recebi ordem do diretor do meu programa com a observação de que não poderia ser feito nenhum comentário. E eu disse exatamente essas últimas palavras na transmissão da Rede Tupi de televisão. Atenção, telespectadores. Nesse instante, a TV Tupi encerra as suas atividades. O jornalista conduziu assuntos polêmicos, como o caso do motoboy Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, em 1998. Saulo Gomes também ajudou a desvendar o assassinato de uma criança de 3 anos. Todo o material que colheu daquela época foi usado no programa Linha Direta da TV Globo em 30 de outubro de 2003. Neste momento, o radialista Saulo Gomes já estava junto com a polícia à espera de Neide. A mulher viria a ser conhecida como a Fera da Penha. Outro fato importante retratado por Gomes foi acompanhar os passos do bandido da Luz Vermelha, que cometeu uma série de crimes em São Paulo. Em 1968, Gomes trouxe para o jornalismo brasileiro um assunto exclusivo. Foi o primeiro a apresentar ao público, por meio da televisão, o médium Chico Xavier psicografando uma mensagem. A vítima era um homem. Foi uma entrevista bombástica para a época. Quem seja merece o nosso respeito. O Saulo Gomes, ele faz parte da história desse país. E por esse motivo ele conseguiu o respeito nacional. E, acima de tudo, um jornalista criterioso e capaz. A forma com que Saulo Gomes conduzia os fatos o fez conquistar dezenas de prêmios. Entre os mais importantes estão os troféus Revista Clube dos Artistas, Troféu Imprensa, Liderança Regional, Prêmio VIPs do Mercosul e a premiação como pioneiro do jornalismo na TV pela APIT. Eu nunca me tomei de vaidade por conquista de prêmios, não. Os melhores troféus da minha vida estão no cocá de um cacique que me presenteou com seu cocá, no cachimbo exótico de um índio Corotiri, no caso da nação Caiapó, que um dia eu recebi, tem mais de 40 anos isto. Por incrível que pareça, até balas deflagradas de bandidos ou extraídas do corpo de alguns policiais que me foram entregues, eu guardei considerando troféus mais importantes da minha vida. Saulo Gomes foi às ruas em todas as matérias realizadas e buscou sempre a imparcialidade nos assuntos que chegava até ele. Seu estilo de trabalho despertou interesse na sociedade e estimulou quem ainda estava em dúvida sobre a profissão. Por coincidência, eu entrei no jornalismo porque quando eu era criança, na região de São Simão caiu um objeto estranho, fez um barulho danado na região. E toda a imprensa do Brasil se deslocou para São Simão. E eu vi ele trabalhar, gostei daquela aventura, gostei do jeito,
E aí que eu resolvi partir para o jornalismo. Então, o Saulo Gomes foi o exemplo que eu persegui. Com o passar do tempo, os recursos que antes eram utilizados foram ficando de lado. Novas tecnologias surgiram e facilitaram o trabalho jornalístico. Com a implantação da internet e do celular, os profissionais acabaram deixando de lado o trabalho de campo. Saulo Gomes não vê com muito entusiasmo esta mudança, pois acha que elas vieram para acomodar o trabalho dos repórteres. Olha, eu vejo com muita preocupação e até tristeza o surgimento da famosa tecnologia moderna que está aí em todos os setores, na televisão em especial. Tudo isto representa um mundo enorme de ferramentas que foram colocadas à disposição dos repórteres dos tempos modernos. Mas eu estranho e fico triste sabendo que os profissionais se utilizam muito mal desses equipamentos. E o Saulo Gomes ele se caracteriza por toda a habilidade de lidar com a notícia, de buscar aquele detalhe diferente, aquele detalhe que revele alguma coisa diferente dentro da apuração, dentro da história. Atualmente, Saulo Gomes vive aqui em Ribeirão Preto. Mesmo tendo deixado de lado o dia a dia das redações, o jornalista não perdeu a motivação pela profissão. Saulo, por que você desistiu da carreira jornalística? Há 5 anos eu estou morando em Ribeirão Preto. Esta foi a minha opção. E abandonei, em verdade, a chamada grande mídia. Me desiludi com o rumo que tomou o jornalismo de um modo geral. Na minha concepção, pouquíssimos profissionais e poucas emissoras estão fazendo um jornalismo que represente prestação de serviço, que representa a boa informação. Enfim, um jornalismo sério, digno, honesto, humano, acima de tudo. O jornalista não atua mais como repórter, mas continua dividindo suas experiências jornalísticas em palestras por diversas universidades brasileiras. Entre os seus projetos está a realização de 2 obras. O livro Quem Matou Che Guevara, que traz o depoimento exclusivo do homem que, cumprindo ordens, tirou a vida de Che, e a obra O Último Voo, onde ele narra os antecedentes do acidente aéreo que matou o grupo musical Mamonas Assassinas. O sucesso do Saulo Gomes é baseado neste binômio, humildade e trabalho. Ou neste trio, humildade, trabalho e perseverança. Eu sempre acreditei na maneira séria e cautelosa dele trabalhar. É difícil falar em pouco tempo assim, 40 anos de uma vida. Mas, para resumir, eu posso dizer que eu tenho muito orgulho do Saulo, como profissional e como homem de bem que ele é. Valeu. É por estas razões que Saulo Gomes é um dos profissionais mais representativos do jornalismo investigativo. Sua saga e determinação deixarão saudades. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.